Rafael Silva cresceu nas ruas periféricas de São Paulo, filho de uma faxineira que conseguiu uma bolsa integral para ele estudar no colégio mais elitizado da cidade. Durante anos, ele suportou humilhações dos colegas ricos por suas roupas simples e origem humilde, enquanto escondia um segredo que nem mesmo sua mãe conhecia. Ele era um gênio da programação que havia criado um algoritmo revolucionário capaz de prever flutuações do mercado financeiro. Quando os mesmos colegas que o desprezavam descobrem que suas famílias perderam milhões por ignorar os avisos do garoto pobre e que agora ele possui uma fortuna que supera a de todos eles juntos, o jogo de poder na escola e na sociedade está prestes a mudar para sempre. O cheiro de desinfetante barato ainda estava grudado na minha pele quando pisei no pátio do Colégio São Bento naquela manhã de março. Era sempre assim. Eu chegava direto do trabalho da minha mãe, onde às vezes precisava ajudá-la a terminar a limpeza antes do colégio abrir. Meus colegas de classe nunca saberiam que eu conhecia cada canto daquela escola, não porque estudava lá há 3 anos, mas porque havia passado centenas de madrugadas ajudando minha mãe a deixar cada banheiro reluzente para que eles pudessem usar no dia seguinte. Enquanto caminhava pelos corredores de mármore importado, sentia os olhares, sempre sentia. Minha mochila remendada contrastava com as mochilas de couro legítimo dos outros estudantes. Meu tênis desbotado fazia um barulho diferente no chão encerado em comparação aos tênis de marca caríssimos que pareciam flutuar silenciosamente. Mas eu havia aprendido a andar com a cabeça erguida, mesmo quando por dentro sentia que cada passo era uma batalha. "Olha só quem chegou!" Ouvi a voz de Felipe Mendonça ecoar pelo corredor. Ele estava encostado nos armários de aço inoxidável, cercado pela sua turma de sempre. Mariana, filha de um magnata do agronegócio. Pedro, herdeiro de uma rede de hospitais particulares. E Júlia, cuja família controlava metade das construtoras da cidade. O faxineiro Júnior chegou para mais um dia de escola gratuita. Fingi não ouvir e continuei caminhando. 3 anos fazendo isso. 3 anos engolindo cada palavra, cada riso debochado, cada sussurro que me seguia pelos corredores. Não porque eu fosse covarde, mas porque sabia que uma única reação minha seria suficiente para perder a bolsa de estudos que minha mãe havia conseguido depois de limpar essa escola por 5 anos. "Rafael!" Felipe elevou a voz, garantindo que meio pátio ouvisse. "Sua mãe esqueceu de limpar o banheiro do 3º andar ontem. Tem um fio de cabelo no vaso sanitário da 2ª cabine." As risadas se espalharam como ondas. Senti o calor subir pelo pescoço, mas mantive o passo firme em direção à sala de aula. Pedro se juntou ao teatro. "Ah, relaxa, Felipe. Deve ter sido um cabelo seu de tanto tempo que você fica sentado no trono, pensando no papai pagar suas dívidas no pôquer." Mais risadas. Para eles, tudo era motivo de diversão. A pobreza alheia, os próprios excessos, a vida em geral. Quando você nasce com tudo garantido, a realidade vira um grande parque de diversões, onde os outros são os brinquedos. Cheguei à sala de matemática avançada. Ironicamente, a única matéria onde nenhum deles conseguia me acompanhar. Professor Henrique já estava escrevendo equações no quadro e fui me sentar na minha carteira de sempre, 3ª fileira, próximo à janela. Não por escolha, mas porque era o único lugar onde ficavam as carteiras mais velhas, aquelas que faziam barulho quando você se mexia muito. "Bom dia, turma", disse o professor, se virando para nós. "Hoje vamos falar sobre algoritmos preditivos e sua aplicação no mercado financeiro." Senti algo se mexer dentro do meu peito. Nos últimos 2 anos, eu havia passado todas as madrugadas depois de terminar as tarefas estudando programação online. Usava os computadores da escola depois que todo mundo ia embora, enquanto minha mãe terminava a limpeza dos laboratórios. Havia descoberto algo que me consumia completamente. A possibilidade de usar matemática e programação para entender padrões no mercado de ações. Alguém pode me dizer o que é um algoritmo preditivo
Perguntou o professor. Silêncio total. Felipe estava mexendo no celular embaixo da mesa. Mariana estava retocando o batom. Pedro dormitava discretamente. Era sempre assim nas aulas mais técnicas. Levantei a mão lentamente. Rafael? O professor sorriu. Ele era uma das poucas pessoas na escola que me tratava com respeito genuíno. Um algoritmo preditivo é um conjunto de regras matemáticas que analisa dados históricos para tentar prever comportamentos futuros. Respondi, sentindo todos os olhares se voltarem para mim. No caso do mercado financeiro, ele analisa padrões de preços, volumes de negociação, indicadores econômicos e eventos externos para tentar antecipar se uma ação vai subir ou descer. O professor assentiu entusiasmado. Excelente definição. E você saberia dizer por que a maioria desses algoritmos falha? Essa era a pergunta que eu havia passado meses tentando responder. Porque eles se baseiam apenas em dados quantitativos, respondi, sentindo a confiança crescer. Eles não conseguem processar informações qualitativas como mudanças súbitas de humor do mercado, fatores psicológicos dos investidores ou eventos sociais que podem impactar setores específicos. Interessante, disse o professor, se aproximando da minha carteira. E como você resolveria essa limitação? Foi aí que cometi meu primeiro erro. Deixei a paixão pelo assunto falar mais alto que a prudência. Eu criaria um algoritmo híbrido, respondi, ignorando os olhares de incredulidade dos meus colegas, que além dos dados financeiros tradicionais, também analisasse redes sociais, notícias em tempo real, até mesmo padrões de busca no Google relacionados a empresas específicas. Incluiria um sistema de machine learning que se adaptasse aos novos padrões de comportamento do mercado. O silêncio na sala era ensurdecedor. O professor me olhava com uma expressão que eu nunca havia visto antes, uma mistura de surpresa e admiração. Rafael, ele disse devagar, esse tipo de algoritmo valeria milhões no mercado. Você já pensou em implementá-lo? Senti todas as cabeças se virarem para mim. Felipe havia parado de mexer no celular. Mariana estava me olhando fixamente. Pedro tinha acordado completamente. É apenas teoria, gaguejei, percebendo que havia dito demais. Mas era tarde. A aula continuou, mas eu sentia os olhares como punhaladas nas costas. Quando o sinal tocou, Felipe se aproximou da minha carteira antes mesmo que eu pudesse levantar. Então, o faxineiro agora é um gênio das finanças? Disse em voz alta o suficiente para toda a sala ouvir. Que interessante! Conta pra gente, Rafael, onde você aprendeu sobre mercado financeiro? Na Universidade da Vida, enquanto passava pano no chão. As risadas voltaram, mas dessa vez havia algo diferente nelas. Havia nervosismo. Eu havia tocado em um assunto que era território sagrado deles. Dinheiro. Deixa eu adivinhar, continuou Felipe, encostando na minha mesa. Você deve achar que entende de investimentos porque ouviu sua mãe conversando com as outras faxineiras sobre a poupança, né? Felipe, para, disse Júlia, mas sua voz não tinha convicção. Não, Felipe estava se divertindo. Eu quero ouvir mais sobre esse algoritmo revolucionário. Deve ser por isso que você e sua mãe estão tão ricos, né? Por causa dessa genialidade toda. Levantei da cadeira lentamente. Pela primeira vez em 3 anos, senti uma raiva diferente queimando dentro de mim. Não era mais a raiva da humilhação ou da injustiça. Era a raiva de quem sabia algo que eles não sabiam. A raiva de quem tinha poder e não podia usar. Você tem razão, Felipe, disse pegando minha mochila. Eu não entendo nada de dinheiro. Saí da sala ouvindo as risadas atrás de mim. Mas dessa vez, eu estava sorrindo também. Porque eles não faziam ideia de que nos últimos 6 meses eu havia transformado os R$ 50 que minha mãe me deu de aniversário em mais de R$ 15.000 usando exatamente o algoritmo que eu havia descrito. Eles não sabiam que eu passava as madrugadas operando na Bolsa Americana, aproveitando o fuso horário para negociar enquanto eles dormiam em suas camas de seda. E, principalmente, eles não sabiam que na minha mochila remendada, junto com os livros didáticos usados,
Eu carregava um notebook que havia comprado com meus próprios lucros. Um notebook que continha um código capaz de revolucionar tudo que eles achavam que sabiam sobre dinheiro. Enquanto caminhava pelo corredor, pensei na conversa que havia tido com minha mãe na noite anterior. Ela havia chegado em casa mais tarde que o normal, com as mãos ainda mais ressecadas pelo produto de limpeza. "Filho", ela havia dito, se sentando pesadamente na nossa única cadeira boa. Hoje, ouvi uma das patroas falando sobre os filhos dela na escola. Disse que eles estão preocupados com o futuro, que o mundo está mudando muito rápido. Eu havia levantado os olhos do computador. "Mudando como, mãe?" "Não sei bem", ela suspirou. "Algo sobre tecnologia, sobre como as coisas que funcionavam antes não funcionam mais." Ela disse que até os investimentos deles estão dando prejuízo ultimamente. Naquele momento, eu havia sentido um arrepio. Nas últimas semanas, meu algoritmo havia detectado padrões estranhos no mercado. Movimentos que não faziam sentido, segundo as análises tradicionais, mas que meu sistema havia previsto com precisão assustadora. Se vissem que está assistindo dessa história, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Agora, caminhando pelos corredores do colégio, eu me perguntava quantas vezes mais eu aguentaria fingir ser apenas o filho da faxineira. Quantas vezes mais eu deixaria Felipe e seus amigos rirem da minha pobreza, enquanto eu sabia que suas próprias famílias estavam prestes a enfrentar uma crise que eles nem imaginavam. O sinal do recreio tocou e eu me dirigi para meu lugar de sempre, o banco debaixo da árvore, no canto mais afastado do pátio. Era lá que eu passava os intervalos, fingindo ler enquanto, na verdade, monitorava o mercado no meu celular simples. Mas hoje seria diferente. Hoje eu havia cometido o erro de mostrar que sabia mais do que deveria. E algo me dizia que as consequências disso estavam apenas começando. O recreio havia passado em silêncio, como sempre. Eu estava no meu canto habitual, debaixo da árvore, quando senti uma sombra se projetar sobre meu livro de matemática. Levantei os olhos e vi professor Henrique parado à minha frente com uma expressão curiosa no rosto. "Rafael, posso sentar?" ele perguntou, apontando para o espaço ao meu lado no banco. Fechei rapidamente a tela do celular onde estava checando os índices asiáticos. "Claro, professor." Ele se sentou e ficou em silêncio por um momento, observando os outros alunos brincando no pátio. Felipe e sua turma estavam do outro lado, próximos à quadra de tênis, gesticulando animadamente enquanto falavam sobre algo que provavelmente envolvia carros importados ou viagens para Miami. "Você me surpreendeu na aula hoje", disse o professor finalmente. "Aquela explicação sobre algoritmos preditivos, de onde veio isso?" Senti o coração acelerar. Eu gosto de estudar matemática no tempo livre." "Rafael", ele se virou para me olhar diretamente. "Eu trabalho com o mercado financeiro há 15 anos antes de me tornar professor. O que você descreveu não é algo que se aprende apenas estudando matemática. Você falou sobre integração de dados qualitativos, machine learning adaptativo. Isso é conhecimento de quem realmente trabalha com o assunto." Engoli em seco. O professor Henrique sempre foi direto, mas nunca havia me pressionado assim. "Eu só leio muito sobre o assunto na internet." Tentei desviar. "Que sites você acessa?" ele perguntou cruzando os braços. Merda! Ele não ia desistir fácil. "Bloomberg, Reuters, alguns fóruns de programação", respondi tentando soar casual. "E onde você acessa esses sites? Não me diga que é no seu celular." Ele apontou para meu aparelho simples, que mal conseguia rodar aplicativos básicos. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia continuar mentindo, mas havia algo no jeito que ele me olhava que me fazia querer confiar. Talvez fosse o fato dele ser o único adulto na escola que me tratava como um ser humano real. "Professor", disse finalmente, "posso confiar no senhor?" Ele assentiu seriamente. "Sempre." Respirei fundo. "Eu uso os computadores da escola. Depois das aulas, quando minha mãe está terminando a limpeza, fico aqui até tarde, estudando programação e analisando o mercado." "Há quanto tempo?" 2 anos.
Ele se inclinou para frente. E você realmente criou um algoritmo? Olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Criei. E ele funciona. Como funciona? Professor, o senhor já ouviu falar em Sentiment Analysis? Seus olhos se arregalaram levemente. Análise de sentimento? Claro. É quando se analisa dados não estruturados para entender o humor geral sobre determinado tópico. Exato. Meu algoritmo não analisa apenas gráficos e indicadores técnicos. Ele varre redes sociais, sites de notícias, até comentários em vídeos do YouTube, procurando por padrões de sentimento relacionados a empresas específicas. Quando ele detecta uma mudança significativa no sentimento público, antes que isso se reflita no preço das ações, você consegue antecipar movimentos do mercado, ele completou, com os olhos brilhando. Às vezes, não é infalível, mas tem uma taxa de acerto de cerca de 73%. Professor Henrique ficou em silêncio por um longo momento, processando o que eu havia dito. Finalmente ele perguntou: Rafael, você já testou isso na prática? Essa era a pergunta que eu temia. Professor, você investiu dinheiro real usando seu algoritmo? Não consegui mentir para ele. Sim. Quanto? Comecei com R$50 que minha mãe me deu de aniversário. E agora? Hesitei, olhando novamente ao redor. R$15.400. A expressão dele mudou completamente. Ele me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Rafael, ele sussurrou, você transformou R$50 em mais de R$15.000 em quanto tempo? 6 meses. Ele passou a mão pelo rosto, claramente chocado. Isso é um retorno de mais de 30.000%. Você tem noção do que isso significa? Eu sabia exatamente o que significava. Significava que eu tinha criado algo que poderia mudar minha vida e a da minha mãe para sempre. Também significava que eu estava brincando com fogo. Professor, ninguém pode saber disso, disse urgentemente. Se a escola descobrir que eu uso os computadores para isso, ou se minha mãe souber que estou investindo dinheiro, calma. Ele levantou as mãos. Eu não vou contar para ninguém. Mas, Rafael, você precisa entender a dimensão do que criou. Grandes bancos de investimento gastam milhões desenvolvendo algoritmos que não chegam perto dessa eficiência. Eu sei, murmurei. É por isso que tenho medo. Medo de quê? De que alguém descubra e tente tomar isso de mim, de que eu perca tudo, de que você não seja mais apenas o filho da faxineira. Ele completou, compreendendo. Assenti silenciosamente. O professor ficou pensativo por um momento. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não conta isso para sua mãe? A pergunta me atingiu como um soco no estômago, porque ela não entenderia. Ela passou a vida inteira sendo honesta, trabalhando duro por cada centavo. Se eu chegar em casa falando que ganhei R$15.000 mexendo no computador, ela vai achar que estou fazendo algo errado. E não está? Não, respondi rápido demais. Quer dizer, não tecnicamente. Eu estou investindo legitimamente na bolsa. É só que você tem 16 anos e está operando com um algoritmo que você mesmo criou sem nenhuma supervisão ou autorização. Ele terminou. Exato. Era isso que me mantinha acordado à noite. Professor, o que o senhor faria no meu lugar? Ele suspirou profundamente. Honestamente, eu não sei. O que você criou é brilhante, mas também é perigoso. Não só financeiramente, mas socialmente. Se os colegas da sua turma descobrirem, como se tivesse sido invocado pela nossa conversa, Felipe apareceu do outro lado do pátio, caminhando na nossa direção com aquele sorriso que eu conhecia bem, o sorriso de quem estava tramando algo. Professor Henrique, Felipe acenou se aproximando com Mariana e Pedro logo atrás. Que bom encontrar vocês aqui. O professor e eu trocamos um olhar rápido. Felipe, o professor cumprimentou cordialmente. Como vocês estão? Ótimos! Na verdade, estávamos falando sobre a aula de hoje. Aquela história do algoritmo foi muito interessante, Felipe disse, mas seus olhos estavam fixos em mim, principalmente a parte sobre como ganhar dinheiro com programação. Senti um frio na barriga.
É um tópico fascinante mesmo, concordou o professor, mantendo o tom neutro. Pois é, continuou Felipe, se sentando descaradamente no banco ao nosso lado. Eu estava comentando com meus pais sobre isso no almoço. Meu pai ficou muito curioso sobre essas inovações tecnológicas. Mariana se juntou à conversa. Meu pai também. Ele disse que anda preocupado com os investimentos da família ultimamente, que o mercado está muito imprevisível. Pedro completou. O meu falou a mesma coisa, que quem conseguir entender para onde as coisas estão indo vai fazer muito dinheiro. Eles estavam pescando. Eu podia sentir. É verdade, disse o professor cuidadosamente. O mercado financeiro é complexo e está sempre mudando. Felipe se virou diretamente para mim. Rafael, você que é tão estudioso nesse assunto, o que você acha? Onde você acha que o mercado vai nos próximos meses? A pergunta estava carregada de ironia, mas havia algo mais. Havia curiosidade genuína, e isso me assustou mais que a ironia. Eu não sei, respondi simplesmente. Como o professor disse, é muito complexo. Ah, que modéstia, riu Felipe. Você parecia bem confiante na aula hoje, falando sobre algoritmos que valem milhões. Felipe, o professor interveniu. Rafael é um excelente aluno que gosta de estudar. Não há nada de errado em demonstrar interesse acadêmico. Claro que não. Felipe levantou as mãos em falsa rendição. Eu só acho interessante como algumas pessoas sabem tanto sobre assuntos tão específicos. O sinal tocou, indicando o fim do recreio. Nunca fiquei tão aliviado em ouvir aquele som. Bom, vamos para a próxima aula, disse o professor se levantando. Enquanto caminhávamos de volta para o prédio, Felipe se aproximou de mim. Rafael, ele disse baixo, apenas para eu ouvir. Meu pai quer conversar com você. Parei no meio do corredor. O quê? Você me ouviu. Eduardo Mendonça quer ter uma conversa com o garoto que entende tanto de mercado financeiro. Senti o mundo girar ao meu redor. Eduardo Mendonça era um dos homens mais poderosos de São Paulo, dono de uma das maiores corretoras do país. Eu não entendo de mercado financeiro, disse automaticamente. Felipe sorriu. Tudo bem. Então você pode explicar isso para ele pessoalmente. Sábado 10 da manhã, escritório dele na Faria Lima. Ele me entregou um cartão elegante e se afastou, deixando-me parado no corredor com as pernas tremendo. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha. Olhei para o cartão em minhas mãos. Eduardo Mendonça, CEO, Mendonça em Associados Investimentos. Minha vida havia acabado de complicar muito. O resto da semana passou como um borrão. Eu não conseguia me concentrar em nada, nem nas aulas, nem no meu algoritmo, nem sequer nas conversas com minha mãe. O cartão de Eduardo Mendonça queimava no meu bolso como se fosse radioativo. Na quinta-feira à noite, enquanto minha mãe preparava o jantar no nosso pequeno apartamento em Cidade Tiradentes, eu finalmente tomei coragem para contar a ela sobre o convite. Mãe, disse, mexendo distraidamente no feijão do prato. Preciso te contar uma coisa. Ela parou de lavar a louça e se virou para mim com aquela expressão preocupada que eu conhecia bem. O que foi, filho? Aconteceu alguma coisa na escola? Não exatamente, hesitei. É que um dos pais de um colega meu quer conversar comigo. Conversar sobre o quê? Sobre matemática, estudos, essas coisas. Ela franziu a testa. Rafael, me conta direito o que está acontecendo. Esse pai de colega tem nome? Respirei fundo. Eduardo Mendonça. O prato que ela estava lavando escorregou das suas mãos e se espatifou no chão. Ela ficou parada, olhando para os cacos, antes de se virar para mim com os olhos arregalados. Eduardo Mendonça? O Eduardo Mendonça da televisão? O dono daquela empresa gigante de investimentos? Esse mesmo. Ela se sentou pesadamente na cadeira ao meu lado. Rafael, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. Como que um homem desses quer falar com você? Eu havia ensaiado essa conversa dezenas de vezes na minha cabeça, mas agora, vendo o rosto assustado da minha mãe, todas as palavras sumiram. Mãe, você confia em mim? Claro que confio, mas
Então confia que eu não fiz nada errado e que vou te explicar tudo depois que essa reunião acabar. Ela me olhou por um longo momento e vi lágrimas se formando nos seus olhos. Filho, eu tenho medo. Gente como a gente não se mistura com gente como esse homem. Quando isso acontece, geralmente não termina bem. Levantei da cadeira e a abracei. Ela cheirava a sabão em pó e cansaço, como sempre. Mãe, eu prometo que está tudo bem. É só uma conversa. Uma conversa sobre o quê, Rafael? O que você sabe que pode interessar um homem que vale bilhões? Essa era a pergunta de $1 milhão. Literalmente. Matemática, mãe. Só matemática. Na sexta-feira, a escola inteira parecia diferente. Felipe me olhava com um sorriso que misturava diversão e expectativa. Mariana sussurrava com as amigas sempre que eu passava perto. Pedro me cumprimentou pela primeira vez em 3 anos. Um aceno rápido, mas que me deixou ainda mais nervoso. Durante a aula de história, professor Henrique me chamou para conversar no corredor. Rafael, o Felipe me contou sobre a reunião de amanhã. Ele disse, preocupado. O professor acha que eu não deveria ir? Eu acho que você está entrando em águas muito profundas. Ele suspirou. Eduardo Mendonça não é conhecido pela paciência ou pela generosidade. Se ele quer falar com você, é porque alguém contou para ele sobre seu conhecimento de mercado. E se eu não for? Homens como ele não aceitam não como resposta facilmente. Passamos alguns minutos em silêncio, observando os outros alunos nos corredores. Professor, disse finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor já quis ser rico? Ele sorriu tristemente. Todo mundo já quis, Rafael. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Que preço? Sua liberdade. Sua alma, talvez. Não entendi completamente o que ele quis dizer naquele momento. Mas entenderia muito em breve. O sábado amanheceu chuvoso. Típico de São Paulo em março. Acordei às 5 da manhã, depois de uma noite de sono interrompido por pesadelos, onde eu estava sendo perseguido por homens de terno em corredores infinitos de mármore. Minha mãe já estava acordada, preparando café. Ela havia separado sua melhor roupa para mim. Uma camisa branca que ela havia passado com tanto cuidado que parecia nova, e a única calça social que eu possuía, herdada de um primo mais velho. Você tem certeza disso, filho? Ela perguntou pela 10ª vez enquanto eu tomava café. Tenho, mãe. Se acontecer qualquer coisa estranha, você sai de lá correndo e me liga, entendeu? Entendi. Ela me deu dinheiro para o táxi, uma extravagância que doía no orçamento da família, mas que era necessária. Eu não podia chegar ao escritório mais caro de São Paulo de ônibus. O edifício na Faria Lima era ainda mais imponente do que eu havia imaginado. Vidro e aço se erguendo pelos céus, com uma entrada que parecia mais um museu que um prédio comercial. O segurança me olhou de cima a baixo 2 vezes antes de checar meu nome na lista. O elevador subiu silenciosamente até o 47º andar. Quando as portas se abriram, eu me vi em um ambiente que parecia saído de um filme de Hollywood. Piso de mármore, obras de arte nas paredes, uma recepcionista que provavelmente ganhava mais em 1 mês que minha mãe em 1 ano. Rafael Silva? Ela perguntou com um sorriso profissional perfeito. Sou eu. O senhor Mendonça está esperando, por favor, me acompanhe. Caminhamos por um corredor longo, ladeado por salas de reunião, com paredes de vidro onde executivos de terno discutiam planilhas e gráficos. Eu podia sentir alguns olhares curiosos me seguindo. A sala de Eduardo Mendonça ficava no final do corredor. A secretária bateu na porta e uma voz grave disse, entre. Eduardo Mendonça era exatamente como eu havia imaginado. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais que o salário anual da minha mãe. Ele estava de pé atrás de uma mesa que parecia um porta-aviões, com 3 monitores mostrando gráficos do mercado financeiro em tempo real. Rafael, ele disse, não se levantando para cumprimentar. Sente-se. Me sentei em uma das poltronas de couro em frente à mesa, tentando não demonstrar o quão intimidado eu estava. Meu filho me contou coisas interessantes sobre você. Ele continuou, finalmente se sentando.
Disse que você tem conhecimentos impressionantes sobre mercado financeiro. Eu gosto de estudar matemática, respondi, usando a mesma resposta de sempre. Ele sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Rafael, vou ser direto com você porque meu tempo é limitado. Eu sei que você não é apenas um estudante de matemática. Minha equipe fez uma investigação discreta sobre você essa semana. Senti o sangue gelar nas veias. Eles descobriram algo muito interessante, ele continuou, virando um dos monitores para que eu pudesse ver. Nos últimos 6 meses, alguém usando um IP da rede da sua escola tem feito operações na Bolsa Americana com uma precisão extraordinária. Na tela, eu podia ver registros das minhas transações. Todas elas. Taxa de acerto de 73%, retorno de mais de 30%. 0,0% sobre o investimento inicial. Ele leu dos dados. Impressionante para alguém que apenas gosta de estudar matemática. Eu não conseguia falar. Minha boca estava seca como papel. Agora, ele se inclinou para a frente. A pergunta é, você criou isso sozinho ou alguém está te ajudando? Eu posso explicar. Não precisa explicar nada, ele me interrompeu. Precisa escolher. Escolher o quê? Você pode continuar brincando de investidor na calada da noite, usando os computadores da escola, ganhando seus milhareizinhos e vivendo com medo de ser descoberto. Ele fez uma pausa dramática. Ou pode vir trabalhar para mim. Trabalhar como? Como desenvolvedor de algoritmos, salário inicial de R$20 mil por mês, mais participação nos lucros. Apartamento na Vila Olímpia, carro, plano de saúde premium. O mundo parou ao meu redor. R$20 mil por mês era mais do que minha mãe ganhava em 2 anos. Mas tem uma condição, ele continuou. É claro que tinha. Você transfere todos os direitos do seu algoritmo para minha empresa. Ele passa a ser propriedade exclusiva da Mendonça em Associados. E se eu disser não? O sorriso dele desapareceu completamente. Rafael, você tem 16 anos e está operando ilegalmente no mercado financeiro usando equipamentos que não são seus. Você acha que seria difícil para mim fazer com que isso se tornasse um problema legal para você e sua família? A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Por outro lado, ele voltou a sorrir. Se você aceitar minha proposta, eu posso garantir que sua mãe nunca mais precise limpar banheiro de ninguém. Ela pode se aposentar amanhã mesmo, se quiser. Pensei na minha mãe acordando às 5 da manhã todos os dias, nas suas mãos ressecadas, nas suas costas doendo depois de horas curvada, limpando o chão. Eu preciso de tempo para pensar, consegui dizer. Você tem até segunda-feira, ele disse, voltando a atenção para os monitores. Ah, e Rafael. Sim, se você tentar sumir com seu algoritmo ou fazer alguma besteira, lembre-se de que eu sei onde você e sua mãe moram e que vocês dependem da generosidade desta escola para que você continue estudando. A ameaça era cristalina. Saí do prédio com as pernas bambas. Do lado de fora, a chuva havia parado, mas o céu continuava cinzento e ameaçador. Enquanto esperava o táxi, pensei em todas as vezes que Felipe e seus amigos haviam me humilhado, em todas as noites que eu havia passado acordado desenvolvendo meu algoritmo, em todos os sacrifícios que minha mãe havia feito para que eu pudesse ter uma chance melhor na vida. Agora eu tinha essa chance. Mas será que ela valia a pena se significasse entregar minha alma para o diabo? Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. O táxi chegou e enquanto voltávamos para a cidade de Tiradentes, eu sabia que minha vida havia mudado para sempre. A única pergunta era, para melhor ou para pior? Cheguei em casa depois das 2 da tarde. Minha mãe estava esperando na sala, com o rosto tenso de ansiedade. Assim que me viu entrar, ela se levantou do sofá. Como foi, filho? Eu não sabia nem por onde começar. Como explicar que o homem mais poderoso do mercado financeiro brasileiro sabia do meu segredo? Como contar que ele estava me oferecendo uma fortuna em troca da minha alma? Mãe, senta aqui comigo, disse, me jogando no sofá ao lado dela.
Rafael, você está me assustando. O que aconteceu nessa reunião? Respirei fundo e decidi contar tudo. Cada detalhe, cada palavra, cada ameaça sutil. Quando terminei, minha mãe estava pálida como um fantasma. Meu Deus, ela sussurrou, passando a mão trêmula pelo rosto. Filho, que história é essa de algoritmo? Que operações na bolsa? Você andou mexendo com dinheiro sem me contar? Fui até meu quarto e voltei com um notebook que eu havia escondido debaixo da cama por 2 anos. Abri para ela a conta da corretora, mostrando o saldo atual. R$ 17.234. Mãe, esses R$ 50 que você me deu de aniversário, eu transformei nisso. Ela olhou para a tela sem conseguir falar por alguns minutos. Suas mãos tremiam. Rafael, ela disse finalmente com a voz embargada. Eu não entendo nada disso. Não sei como você fez isso, não sei se é certo ou errado, mas sei que você é meu filho e que você nunca faria nada para nos prejudicar. Não fiz, mãe. Eu só quis encontrar uma forma de nos tirar dessa situação. E agora? O que esse homem quer? Expliquei a proposta de Eduardo Mendonça. Os R$ 20 mil por mês, o apartamento, o carro, a aposentadoria dela. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Filho, isso parece bom demais para ser verdade. É porque é, mãe. Ele não está oferecendo um emprego, está comprando minha criação e me transformando em um funcionário dele. E se você disser não? Contei sobre as ameaças sutis, sobre como ele sabia onde morávamos, sobre como ele poderia acabar com minha bolsa na escola. Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela do nosso pequeno apartamento. Do lado de fora, as crianças brincavam na rua de terra, suas vozes ecoando entre os prédios simples do conjunto habitacional. Rafael, ela disse finalmente, se virando para mim. Eu passei a minha vida inteira limpando o chão para que você pudesse ter chances melhores que as minhas. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo para pagar a escola particular que te deu a base para conseguir essa bolsa. Minhas mãos estão destruídas, minhas costas doem todos os dias e eu nunca reclamei, porque sabia que era pelo seu futuro. Ela segurou minhas mãos, mas não foi para isso. Não foi para que você se vendesse para homens como esse Eduardo Mendonça. Você criou algo incrível com sua própria inteligência, seu próprio esforço. Isso é seu, filho. É nosso. Mas, mãe, pensa na vida que poderíamos ter. Rafael, ela me interrompeu com a voz firme. Eu prefiro limpar banheiro para o resto da vida, sabendo que meu filho é livre, do que morar em um apartamento de rico, sabendo que ele vendeu a alma. Naquele momento, entendi de onde havia herdado minha força. O fim de semana passou como um pesadelo. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia pensar em outra coisa que não fosse a decisão que precisava tomar. Na segunda-feira, eu teria que dar uma resposta que mudaria minha vida para sempre. No domingo à noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Rafael, a voz era familiar, mas eu não conseguia identificar. Quem é? É o professor Henrique. Desculpa ligar tão tarde, mas preciso falar com você urgentemente. Professor, como conseguiu meu número? Isso não importa agora. Você pode se encontrar comigo em 1 hora no Shopping Anália Franco? Praça de alimentação? Estranhei o pedido, mas concordei. 1 hora depois, eu estava sentado em uma mesa discreta no fundo da praça de alimentação, esperando o professor aparecer. Quando o vi se aproximando, percebi que ele estava nervoso, mais nervoso do que eu jamais havia visto. Rafael, ele se sentou rapidamente, olhando ao redor como se estivesse sendo seguido. Eu soube da sua reunião com Eduardo Mendonça. Como o senhor soube? Não importa. O que importa é que você precisa saber algumas coisas sobre esse homem antes de tomar sua decisão. Ele tirou um tablet da mochila e o colocou na mesa entre nós. Rafael, você sabe como Eduardo Mendonça ficou tão rico? Investimentos? Respondi incerto. Parcialmente. Mas a verdadeira fortuna dele vem de outra coisa. Ele compra jovens talentosos. Programadores, matemáticos, analistas brilhantes. Oferece contratos irrecusáveis
E quando eles aceitam, ele suga tudo que eles sabem e os descarta. O professor deslizou o dedo na tela do tablet, me mostrando uma sequência de artigos e fotos. Este aqui é Marcos Silva. Era considerado um gênio da programação aos 18 anos. Eduardo o contratou em 2019 por R$50 mil por mês. E onde ele está agora? Internado em uma clínica de reabilitação. Depressão severa, vício em cocaína. Eduardo drenou tudo que ele sabia em 2 anos e depois o demitiu quando ele tentou reivindicar direitos autorais sobre suas criações. Meu sangue gelou. Esta é Amanda Rocha. Ele mostrou a foto de uma jovem sorridente, matemática brilhante, especialista em modelos preditivos. Eduardo a contratou em 2020. E ela suicidou-se no ano passado. Deixou uma carta dizendo que não aguentava mais viver como uma escrava. O professor continuou mostrando casos, um após outro. Jovens promissores que haviam sido seduzidos pelas ofertas de Eduardo Mendonça e que acabaram destruídos. Professor, disse com a voz trêmula, por que o senhor está me mostrando isso? Porque você me lembra meu irmão mais novo, ele respondeu, guardando o tablet. Ele também era um gênio. Também recebeu uma proposta tentadora de um empresário poderoso quando era jovem. O que aconteceu com ele? Ele aceitou e nunca mais foi o mesmo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso das revelações. Rafael, o professor se inclinou para a frente. Eu tenho uma proposta diferente para você. Que tipo de proposta? Eu tenho contatos no Vale do Silício. Pessoas que trabalham em startups de tecnologia, que valorizam a inovação genuína. Posso te apresentar para eles. Mas eu tenho 16 anos, professor. Quem vai levar a sério um garoto da periferia? O mesmo garoto que transformou R$50 em 17 mil usando um algoritmo que ele mesmo criou? Você ficaria surpreso com quantas pessoas levariam você muito a sério. Uma fagulha de esperança se acendeu no meu peito. Como isso funcionaria? Você desenvolveria seu algoritmo como uma startup independente, manteria os direitos autorais, controlaria seu próprio destino. Seria mais difícil, levaria mais tempo, mas seria verdadeiramente seu. E Eduardo Mendonça? Homens como ele são valentões sofisticados. Eles dependem do medo e da intimidação. Mas quando você tem alternativas, quando tem apoio, eles perdem muito do poder deles. Pela primeira vez em dias, senti que podia respirar normalmente. Professor, por que o senhor está fazendo isso por mim? Ele sorriu tristemente. Porque alguém deveria ter feito isso pelo meu irmão. E porque você merece ter escolhas de verdade, não apenas a ilusão de escolha que homens como Eduardo oferece. Voltei para casa com a cabeça fervilhando de possibilidades. Minha mãe estava me esperando, como sempre. Como foi o encontro com seu professor? Ela perguntou. Contei tudo sobre a conversa, sobre as alternativas que estavam surgindo. Vi o rosto dela se iluminar com uma esperança que eu não via há anos. Filho, ela disse, me abraçando forte. Seja qual for sua decisão, eu estarei ao seu lado. Mas saiba que eu já me orgulho muito do homem que você está se tornando. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir profundamente. Porque mesmo não sabendo exatamente o que o futuro me reservava, eu sabia uma coisa, eu não estava sozinho. Na manhã de segunda-feira, enquanto me arrumava para ir à escola, olhei no espelho e vi não mais o filho da faxineira que era humilhado pelos colegas ricos, mas um jovem que havia criado algo extraordinário com suas próprias mãos e mente. Eduardo Mendonça teria minha resposta hoje. E eu já sabia qual seria. Me diga de qual cidade você está me acompanhando nesta jornada. O jogo estava prestes a mudar. E dessa vez eu ditaria as regras. A segunda-feira amanheceu com um céu limpo e sol forte, completamente diferente do tempo chuvoso que havia marcado os últimos dias. Era como se até o clima soubesse que algo importante estava para acontecer. Cheguei à escola mais cedo que o normal. Queria ter alguns minutos sozinho para organizar meus pensamentos antes de enfrentar Felipe e sua turma.
mas quando entrei no pátio, vi que eles já estavam lá, conversando animadamente próximo à entrada principal. Felipe me viu primeiro. Seu rosto se iluminou com aquele sorriso que eu conhecia bem, o sorriso de quem estava esperando por um show. Rafael! Ele acenou, caminhando na minha direção com Mariana, Pedro e Júlia atrás dele. Como foi o fim de semana? Descansou bem depois da sua reunião especial? Foi normal, respondi mantendo a voz firme. Normal? Mariana riu. Que modéstia! Não é todo dia que alguém da nossa turma tem uma reunião particular com Eduardo Mendonça. Pedro se juntou. Meu pai ficou curioso quando soube. Disse que deve ter sido sobre algo muito importante para o Eduardo perder o tempo dele em um sábado. Ou sobre alguém muito especial, completou Júlia, com um tom que misturava ironia e curiosidade genuína. Eu podia sentir outros alunos se aproximando, formando um pequeno círculo ao nosso redor. A conversa estava virando espetáculo, exatamente como Felipe queria. Então, Rafael... Felipe cruzou os braços. Vai nos contar sobre o que vocês conversaram ou é segredo de Estado? Antes que eu pudesse responder, professor Henrique apareceu caminhando na nossa direção. Ele me viu no centro do círculo e acelerou o passo. Bom dia, pessoal! Ele cumprimentou cordialmente, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Como estão? Estamos ótimos, professor, Felipe respondeu. Estávamos apenas conversando com o Rafael sobre sua reunião de sábado. O professor me lançou um olhar rápido. Que reunião? Ah, professor. Felipe estava claramente se divertindo. Você não sabia? Nosso colega aqui teve uma reunião privada com meu pai, Eduardo Mendonça, em pessoa. Outros alunos se aproximaram ao ouvir o nome. Em poucos minutos, havia pelo menos 20 pessoas ao nosso redor. Que interessante, disse o professor, mantendo o tom neutro. E sobre o que foi essa reunião? Todos os olhares se voltaram para mim. Era o momento que eu havia temido e ao mesmo tempo esperado. Durante anos, eles haviam me tratado como invisível. Agora eu era o centro das atenções, mas pelas razões erradas. Foi sobre matemática, respondi simplesmente. Felipe soltou uma gargalhada. Matemática? Sério, Rafael? Você acha que meu pai chamaria alguém para falar sobre matemática em um sábado? Talvez ele tenha se interessado pelas explicações do Rafael na aula da semana passada, sugeriu o professor, tentando me ajudar. Professor, Mariana se intrometeu. Com todo respeito, mas a gente conhece o tio Eduardo há anos. Ele não move uma palha se não for para ganhar muito dinheiro. É verdade, concordou Pedro. Se ele chamou o Rafael, é porque descobriu que ele sabe algo valioso. O círculo estava se fechando ao meu redor, literalmente e figurativamente. Eu podia fugir, inventar uma desculpa e sair correndo. Ou podia enfrentar a situação de uma vez por todas. Vocês querem saber a verdade? Disse alto o suficiente para todos ouvirem. O murmúrio cessou imediatamente. Felipe sorriu ainda mais. Por favor, ele gesticulou teatralmente. Conte para todos nós. Respirei fundo. A verdade é que eu criei um algoritmo de investimentos que funciona melhor que qualquer coisa que vocês já viram. Silêncio total. Alguns alunos riram baixinho, achando que era piada. E o senhor Eduardo Mendonça descobriu isso, continuei, e me ofereceu um emprego. Emprego? Felipe ainda estava sorrindo, mas agora havia desconfiança em seus olhos. Que tipo de emprego? 20 mil reais por mês para trabalhar como desenvolvedor de algoritmos na empresa dele. As risadas pararam. Mariana piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. 20 mil por mês, Pedro repetiu. Rafael, para de brincadeira. Não é brincadeira, disse, tirando meu celular do bolso. Professor Henrique pode confirmar. Eu transformei 50 reais em mais de 17 mil reais em 6 meses usando meu algoritmo. Professor Henrique assentiu relutantemente. É verdade. Eu vi os resultados. O círculo ao meu redor ficou ainda mais silencioso. Alguns alunos se aproximaram mais, tentando ouvir melhor. Felipe me olhava agora com uma expressão completamente diferente. A diversão tinha sumido do seu rosto.
Você está falando sério? Ele perguntou. Completamente sério. Então por que você ainda está aqui? Júlia perguntou. Por que não aceitou o emprego? Essa era a pergunta que eu estava esperando. Era a pergunta que me daria a oportunidade de dizer tudo que eu havia guardado durante 3 anos. Porque eu descobri algumas coisas sobre seu pai, Felipe, disse, olhando diretamente nos seus olhos. Sobre como ele trata as pessoas talentosas que trabalham para ele. Felipe franziu a testa. O que você quer dizer? Eu quero dizer que seu pai não contrata pessoas, ele as compra. E quando termina de sugar tudo que elas sabem, ele as descarta como lixo. Isso é mentira! Felipe explodiu. Marcos Silva, Amanda Rocha, Daniel Costa. Comecei a listar os nomes que o professor havia me mostrado. Todos jovens brilhantes que seu pai contratou nos últimos anos. Quer saber onde eles estão agora? Felipe estava ficando vermelho. Você não sabe do que está falando. Marcos está internado numa clínica de reabilitação. Amanda se suicidou ano passado. Daniel sumiu depois que tentou processar a empresa do seu pai por roubo de propriedade intelectual. O silêncio agora era pesado, desconfortável. Alguns alunos começaram a se afastar. Você está inventando isso. Felipe gritou, mas sua voz trêmula denunciava a insegurança. Estou inventando? Perguntei, me aproximando dele. Então por que seu pai me ameaçou quando eu disse que precisava pensar sobre a proposta? Por que ele disse que sabia onde eu e minha mãe moramos? Felipe abriu a boca, mas não saiu som algum. Por 3 anos, continuei, sentindo toda a raiva acumulada subindo pela garganta. Vocês me humilharam por ser pobre. Riram das minhas roupas, da minha origem, do trabalho da minha mãe. Vocês achavam que eram superiores porque nasceram com dinheiro. Mariana tentou interromper. Rafael, a gente nunca o quê? Me virei para ela. Nunca riram quando Felipe me chamou de faxineiro júnior? Nunca sussurraram comentários sobre meu cheiro de desinfetante? Nunca fizeram questão de me lembrar que eu estava aqui por caridade? Ela baixou os olhos, sem resposta. Mas sabem qual é a ironia de tudo isso? Disse, olhando para todos ao meu redor. Enquanto vocês estavam gastando o dinheiro dos pais em roupas caras e festas, eu estava criando algo que vale mais que tudo que vocês possuem. Rafael, professor Henrique tentou me acalmar. Talvez seja melhor... Não, professor, o interrompi. Eles queriam saber a verdade, então vão ouvir toda ela. Me virei para Felipe novamente. Seu pai não me ofereceu um emprego. Ele tentou me comprar. E sabe por quê? Porque ele sabe que eu criei algo que pode fazer os ricaços como vocês perderem tudo. Do que você está falando? Felipe perguntou, mas sua voz não tinha mais a arrogância de antes. Estou falando do fato de que meu algoritmo previu a crise que está vindo e que as famílias de todos vocês vão perder milhões nos próximos meses porque são burras demais para aceitar que um pobre favelado possa saber mais sobre dinheiro que eles. As palavras saíram com uma força que eu não sabia que possuía. Era como se anos de humilhação estivessem sendo expelidos de uma só vez. Pedro deu um passo à frente, agressivo. Agora você passou dos limites. Passei? Ri amargamente. Vocês passaram dos limites comigo durante 3 anos. Agora é a minha vez. Tirei meu celular novamente e abri o aplicativo da corretora, mostrando o saldo atual. R$ 19.342. Vejam bem, disse alto, este é o resultado de 6 meses de trabalho, sem herança, sem mesada de papai, sem nada além do meu próprio cérebro. Alguns alunos se aproximaram para ver a tela, incrédulos. E sabem o que é melhor? Continuei. Este é apenas o começo, porque diferente de vocês, que vão herdar negócios falidos dos pais, eu vou construir meu império do zero. E vou fazer isso sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, sem me tornar um monstro como o pai do Felipe. Felipe estava tremendo de raiva. Meu pai não é um monstro. Não? Perguntei. Então me explica por que ele achou que podia me ameaçar. Por que achou que podia me comprar como se eu fosse um objeto? Por que achou que um garoto pobre não teria escolha, além de aceitar qualquer migalha que ele oferecesse?
O sinal da primeira aula tocou, mas ninguém se moveu. A diferença entre nós, disse, guardando o celular, é que vocês nasceram com tudo pronto e nunca precisaram lutar por nada. Eu lutei por cada oportunidade, cada conhecimento, cada centavo que ganhei. E é por isso que quando a próxima crise chegar, eu vou estar preparado e vocês vão estar perdidos. Comecei a me afastar, mas me virei uma última vez. Ah, Felipe, disse, pode avisar seu pai que minha resposta é não e que se ele tentar fazer alguma coisa contra mim ou minha família, ele vai descobrir que menino da periferia aprende a se defender muito cedo. Caminhei em direção ao prédio, deixando um silêncio atordoado para trás. Pela primeira vez em 3 anos, eu havia falado tudo o que pensava. Pela primeira vez, eles me haviam ouvido de verdade. E pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente livre. 3 meses depois daquele confronto no pátio da escola, eu estava sentado em um café na Vila Madalena, do outro lado da mesa de Sarah Chen, uma investidora chinesa-americana do Vale do Silício que havia voado especialmente para São Paulo para me conhecer. Rafael, ela disse, fechando o laptop depois de analisar pela 3ª vez os resultados do meu algoritmo. Em 15 anos investindo em startups de tecnologia, eu nunca vi nada parecido com isso. Ao meu lado, professor Henrique sorriu orgulhoso. Ele havia cumprido sua promessa de me conectar com pessoas que valorizavam a inovação genuína. O algoritmo não apenas prevê movimentos do mercado, continuou Sarah, ele antecipa crises sistêmicas com uma precisão que beira o supernatural. Como você conseguiu isso aos 16 anos? 17 agora, corrigi com um sorriso. E a resposta é simples. Quando você não tem nada a perder, você pensa diferente. A reunião havia sido marcada através do professor, que havia usado seus contatos para me apresentar a Tech Ventures, uma das maiores aceleradoras de startups do mundo. Em 3 meses, meu algoritmo havia evoluído drasticamente. Não apenas porque eu agora tinha acesso a melhores computadores, minha mãe havia insistido que eu usasse parte dos lucros para comprar equipamentos decentes, mas porque a pressão de Eduardo Mendonça havia me forçado a me tornar ainda mais criativo. Rafael, Sarah se inclinou para a frente. Estou preparada para fazer uma oferta. $2 milhões pelo algoritmo, mas, com todo respeito, Sarah, a interrompi educadamente. Não estou vendendo. Ela piscou, surpresa. Não está vendendo? Não estou vendendo minha criação. Estou oferecendo parceria. Professor Henrique me lançou um olhar de aviso. Havíamos ensaiado essa conversa várias vezes. Como assim? Sarah perguntou. Simples. Vocês investem na minha empresa. Eu mantenho 60% das ações e controle total das decisões técnicas. Vocês ficam com 40% e me ajudam a escalar globalmente. Isso é incomum para alguém da sua idade e experiência, ela disse cuidadosamente. Sarah, respondi, lembrando das palavras da minha mãe, se vocês estão aqui, é porque reconhecem o valor do que eu criei. Se reconhecem o valor, então reconhecem que eu não preciso de caridade, preciso de parceiros. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, depois sorriu. Você me lembra de mim quando comecei no Vale do Silício, jovem, brilhante e teimosa. E bem-sucedida, acrescentei. E bem-sucedida, ela concordou. Ok, Rafael, vamos conversar sobre parceria. 2 horas depois, saí do café com um pré-contrato assinado. Tech Ventures investiria $3 milhões na minha empresa, que decidi chamar de Fave Labs, uma mistura de favela e laboratory, em troca de 35% das ações. Eu manteria controle majoritário e liberdade total para desenvolver o algoritmo como quisesse. O professor e eu fomos comemorar em uma lanchonete próxima à escola. Era estranho estar ali, a poucos quarteirões do lugar onde eu havia sido humilhado tantas vezes, agora celebrando um contrato de milhões. Rafael, disse o professor mordendo seu sanduíche. Você tem certeza de que está preparado para isso? O mundo dos negócios pode ser ainda mais cruel que o pátio da escola. Professor,
Eu cresci sendo chamado de favelado, de faxineiro, de pobretão. Sobrevivi 3 anos de humilhação diária. Enfrentei chantagem de um dos homens mais poderosos do Brasil. Acho que estou preparado para qualquer coisa. Ele sorriu. E sua mãe? Como ela está lidando com tudo isso? Pensei na reação dela quando contei sobre a proposta da Tech Ventures. Primeiro, ela chorou. Depois, ela me abraçou forte e disse que estava orgulhosa não do dinheiro, mas da forma como eu havia conduzido tudo com dignidade. Ela está bem. Na verdade, ela decidiu voltar a estudar. Voltou a estudar? Supletivo. Quer terminar o ensino médio que ela abandonou para trabalhar quando ficou grávida de mim. Que maravilha! Ela disse que se o filho dela podia revolucionar o mundo da tecnologia, ela podia pelo menos ter um diploma. Rimos juntos, mas logo fiquei sério novamente. Professor, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que eu fiz a coisa certa? Rejeitando Eduardo Mendonça, confrontando Felipe e os outros, seguindo esse caminho mais difícil? Ele parou de mastigar e me olhou diretamente nos olhos. Rafael, você já parou para pensar no que aconteceu na escola depois daquele dia? Na verdade, eu havia tentado não pensar muito nisso. Depois do confronto, eu havia me isolado ainda mais, focando totalmente no desenvolvimento do algoritmo e nas conversas com os investidores do Vale do Silício. Felipe não fala mais comigo, respondi. Na verdade, quase ninguém da turma dele fala. E os outros alunos? Pensei por um momento. Alguns me cumprimentam nos corredores, outros fazem perguntas sobre programação, sobre investimentos. Você virou uma inspiração, Rafael. Mostrou para todo mundo que não importa de onde você vem, o que importa é onde você está indo. Antes que eu pudesse responder, meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas que tinha o código de área de São Paulo. Alô? Rafael? A voz era hesitante, feminina. Sim, quem está falando? É a Mariana Silveira, da sua turma. Fiquei surpreso. Mariana não falava comigo desde o dia do confronto. Oi, Mariana, tudo bem? Rafael, eu queria me desculpar. Desculpar por quê? Por tudo. Por 3 anos de ser uma idiota com você. Por ter rido das piadas do Felipe. Por ter te tratado como se você fosse invisível. Eu não sabia o que dizer. Rafael, você ainda está aí? Estou. É que... Por que você está me ligando agora? Ela suspirou do outro lado da linha. Porque você tinha razão. Sobre meu pai, sobre as famílias de todo mundo da nossa turma. A crise que você previu, ela está acontecendo. Meu coração acelerou. Nas últimas semanas, meu algoritmo havia detectado sinais cada vez mais alarmantes no mercado. O que aconteceu? Meu pai perdeu quase metade dos investimentos dele semana passada. A empresa do Pedro está em recuperação judicial. A família da Júlia teve que vender 2 das construtoras. E o Felipe? Silêncio do outro lado. Mariana, Rafael, o pai do Felipe. A empresa dele está sendo investigada pela Polícia Federal. Algo sobre fraude financeira e lavagem de dinheiro. Senti um arrepio. Quando isso começou? Há 2 semanas. Parece que alguém forneceu informações detalhadas sobre as práticas da empresa para as autoridades. Não consegui evitar um sorriso. Professor Henrique me olhou curioso. Rafael, Mariana continuou, eu sei que não tenho direito de pedir nada para você depois de como te tratei, mas você poderia me ensinar algumas coisas sobre investimentos? Sobre como proteger o pouco que sobrou da minha família? Mariana disse calmamente. Você pode vir na minha casa sábado de manhã. Vou te ensinar o básico sobre análise de mercado. Sério? Você faria isso por mim? Faria por qualquer pessoa que pedisse ajuda com sinceridade. Depois que desliguei, o professor me olhou admirado. Você vai mesmo ajudar ela? Claro. Minha mãe sempre me ensinou que a gente não se vinga das pessoas se tornando igual a elas. A gente se vinga sendo melhor. 3 horas depois, eu estava em casa, ajudando minha mãe a estudar matemática para a prova do supletivo. Era surreal. De manhã, eu fechava um contrato de milhões de dólares. À tarde, ajudava minha mãe com equações do 2º grau. Filho, ela disse fechando o caderno, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe.
Você não sente vontade de se vingar? De esfregar na cara deles que você conseguiu? Pensei na pergunta por um momento. No começo, sentia. Mas agora, não sei. Acho que a melhor vingança é ser feliz. Ela sorriu e bagunçou meu cabelo como fazia quando eu era pequeno. Você sabe o que mais me orgulha em você? O quê? Não é o dinheiro, não é a empresa, não é nem esse algoritmo genial que você criou. É o homem que você está se tornando. Você teve todas as razões para se tornar amargo, vingativo, cruel, mas escolheu ser generoso. Naquela noite, sozinho no meu quarto, olhei pela janela para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Felipe estava provavelmente lidando com a prisão do pai. Eduardo Mendonça estava descobrindo que nem todo mundo tem preço, e centenas de jovens como eu estavam batalhando para transformar suas vidas através do conhecimento e da determinação. Abri meu notebook. Não mais o simples que havia comprado com os primeiros lucros, mas um equipamento de última geração. E comecei a trabalhar na próxima versão do algoritmo, porque agora eu não estava mais programando apenas para sair da pobreza. Estava programando para mudar o mundo. 3 anos atrás, eu era apenas o filho da faxineira que limpava a escola onde os ricos estudavam. Hoje, eu era o CEO da Favelabs, uma startup avaliada em milhões de dólares, que estava revolucionando o mercado financeiro global. E o melhor de tudo? Eu havia chegado até aqui sem perder minha alma. A história do garoto pobre que foi humilhado na escola estava chegando ao fim. Mas a história do jovem empreendedor que mudou as regras do jogo estava apenas começando. Me conte de onde você está assistindo essa história. Quero saber de quantos países essa mensagem de superação chegou. Afinal, como minha mãe sempre dizia, não importa onde você nasce, importa até onde você está disposto a ir. E eu estava apenas começando minha jornada.